Nossa transmissão ao vivo hoje. Seja bem-vindo, professor Reinaldo Ruben, mais uma vez aqui para a gente. Agora está valendo. Está ouvindo tudo certo? Tá bem? Estou ouvindo, Chico. Estou ouvindo. Tá ouvindo, né? Estou ouvindo. Beleza, vamos começar hoje esse projeto que a gente está trabalhando já faz um tempinho, faz uns 10 dias. É um projeto em que a gente está colocando no ar via essas transmissões ao vivo no Instagram, um debate, uma conversa, na verdade, né? Uma conversa sobre essas condições que a gente está começando a perceber. A gente vai tratar de economia, a gente vai tratar de cooperativismo, a gente vai tratar de associativismo. Então, é o projeto da perspectiva social e econômica do Brasil e Nordeste também. A gente vai trabalhar Nordeste, Alagoas. E como é que isso está se desdobrando nos mais diversos setores. Então, a gente vai trabalhar com um conjunto de professores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da UFAL. A UFAL referenda esse projeto. Esse projeto é um projeto oficial do programa UFAL Conectada, que é o esforço da universidade em levar para a sociedade o conhecimento que ela está gerando, que foi gerado por ela e em benefício na sociedade desse momento difícil para todo mundo. Então, a gente está também contribuindo aqui com debates para levar informação de qualidade, informação com o mínimo de viés, porque a gente não pode dizer que não existe, a gente tem uma forma de pensar, cada um pensa de um jeito, e isso influencia nas articulações de pensamento, mas a gente está levando a todo mundo uma forma de ver o mundo e ver esse momento da forma mais isenta possível, do meio mais isento possível. Então, a gente está começando hoje com o professor Reinaldo Ruben, a gente vai tratar da macroeconomia dessa pandemia, né? Quais os impactos que a gente está vivendo, no mundo inteiro são duas crises que o mundo vai estar passando e vai levar um tempo para se recuperar, que é a crise de saúde e a crise econômica. Então, o mundo inteiro está vivendo essa crise e o Brasil está vivendo 3 crises, né? A gente está vivendo a crise de saúde, a Covid-19, que é o nome da doença, né? O vírus é o corona, o novo corona, mas a doença é a Covid-19. Então, essa doença ela está infectando muita gente e ela mata não pelo vírus em si, ela mata por complicações advindas do vírus, e é isso que é o problema. Ela fortemente contagia muito rápido, muito forte, e a gente vai tratar como isso está impactando na economia e no Brasil, como a política. A gente não é cientista político, mas que a economia está junto da política, e no Brasil a gente está vivendo também a crise de política. A nossa crise política é forte, que também afeta a economia. Então, a gente tem a saúde, sendo a crise sanitária de saúde de um lado, e a crise política do outro, e a economia sendo afetada por esses dois elementos fortíssimos e que pode ter desdobramentos aí futuros por um bom tempo. Professor Reinaldo, seja bem-vindo. Fala um pouquinho sobre essa macroeconomia, como é que a gente está vivendo, vai viver. Boa tarde, Chico. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né, e assistindo. Inicialmente, eu gostaria de dizer que esse é um projeto muito importante, né, junto com a universidade. Afinal de contas, um papel relevante da universidade é não só formar pessoas, mas levar informação à sociedade. E a gente, com esse projeto, está dando a nossa contribuição para com isso. Na questão do que eu chamo da macroeconomia do Covid-19, eu acho que o primeiro ponto importante, Chico, é tentar mostrar quais são as especificidades dessa crise, né? O que a gente observa dessa crise que não foi observado nas crises anteriores, principalmente a crise de 30, que foi uma grande crise global, e a crise de 2008. Né? A primeira coisa é o impacto da crise. Não é?
Quer dizer, o Covid-19 impactou no mundo numa velocidade muito mais rápida no preço dos ativos, nos preços das commodities, nas bolsas de valores, muito mais rápido do que foi observado na crise de 30 e na crise de 2008. Não é? A gente teve quedas acentuadas, né, na bolsa, enfim, o preço do barril de petróleo caiu significativamente, enfim. E nós aprendemos com a crise de 2008, porque os bancos centrais entraram rapidamente e deram liquidez aos bancos, não é? Evitando justamente que houvesse um comprometimento da saúde do sistema bancário. Então, o impacto da crise é uma primeira característica que diferencia essa crise das demais. Uma segunda característica importante é que essa crise impactou simultaneamente tanto o lado da oferta como o lado da demanda da economia. Não é? A oferta, principalmente a oferta no setor de serviço, não é? Que é o setor que tem mais peso no PIB nas economias. Né? Então, aqueles setores que envolvem maior aglomeração, eles foram os mais afetados pela quarentena, não é? Que passou a ser fundamental, não é? Para evitar uma propagação maior do vírus e que o sistema de saúde entre em colapso. Em função dessa quarentena, aí você vê o segundo impacto importante, que foi na demanda. As pessoas sem poder sair de casa, não é, para demandar serviços, enfim. Então, isso teve impacto no setor de aviação, isso teve impacto forte no setor de turismo, setor hoteleiro, bares, restaurantes. Então, o conjunto, né, desses dois impactos se dando ao mesmo tempo dá também uma especificidade dessa crise. Por quê? Porque Fale. Pode falar, pode falar. Por quê? Porque nas crises anteriores você teve, né, queda forte no nível de atividade econômica, mas você não teve uma paralisia provocada por a questão do distanciamento social, né, da quarentena, como você está tendo nessa crise. Então, esse segundo fator também é um fator que diferencia essa crise das demais. Não é? Na verdade, o que a gente está vivendo é que parou, como você bem falou, né? Parou o setor hoje nas economias do mundo, e o Brasil não é diferente, o setor da economia que mais emprega, mais tem empresa, mais e gera riqueza, porque o setor comércio e serviço no Brasil está na faixa de 65%, 70% de geração de riqueza do PIB. Né? Então, quando você para abruptamente esse setor, e tem um agravante. Os demais setores, de certa forma, conseguem gerar poupança. As empresas que estão no setor da indústria e no setor do agronegócio, as empresas relevantes, elas têm uma capacidade de acumulação um pouco maior. No setor do agronegócio, por conta da maioria das transações serem em moeda estrangeira, e isso dá um certo colchão aí, e também há um delay de venda e recebimento. Então, a safra está começando a ser plantada, a safra passada está começando a ser recebida. Então, isso você termina tendo um delay, tem alguns estoques reguladores aí que vão dar um fluxo de caixa mais ou menos estável e as pessoas não param de comer. Não é? Exatamente. Então, o agronegócio, de certa forma, ele preserva ali a riqueza. A indústria, as empresas relevantes, elas são maiores, têm capacidade de alavancagem. Né? Você vê o governo se mobilizou rapidamente para as empresas que faturam acima de R$360 mil até 10 milhões, que são as pequenas e médias, né? E as grandes já estão se mobilizando linhas de crédito no BNDES. Agora, os 70% de riqueza que é gerado na economia está nas pequenas empresas que empregam boa parte, acredito que 50%, 60% da mão de obra no Brasil, pelo menos. Né? E no Nordeste nem se fala. Então, esse é o impacto. Quer dizer, essas empresas estão fechando sem nem ter retornado. Elas vão fechar, já estão
Algumas, quando a gente voltar ao movimento, elas vão fechar de vez. E qual o impacto disso, Reinaldo? Como é que esse mundo com menos empresas no primeiro momento, até para dar emprego, para gerar mais renda, como é que isso pode ficar? Olha, veja mesmo, é importante você colocar isso. O caráter de ser uma crise sanitária, que tem consequências, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social, não é? Dá uma especificidade importante a essa crise no sentido de como lidar com ela. O setor privado não tem condições de resolver essa crise por ele por si mesmo. Por quê? Porque a própria paralisia, né, em função da quarentena, que é fundamental, ela vai tirando justamente os recursos que o setor privado tem. Por exemplo, empresas que têm um bom colchão de liquidez, elas vão tentar segurar esse colchão de liquidez. Mas, principalmente as pequenas e microempresas que não têm colchão de liquidez e que têm dificuldade de acesso a recursos financeiros, essas vão sofrer mais. E tem uma coisa importante, Chico, que é importante chamar a atenção. Essa crise ela também coloca para as pessoas um sentimento de impotência. Por quê? Porque não existe trade-off entre vida e emprego, entre pessoas e empresas. As empresas são feitas de pessoas. Não é? Então, você não pode colocar para o indivíduo a seguinte escolha: ou você fica em casa e morre de fome, ou você sai e corre o risco de se infectar, e isso vai ter repercussões importantes sobre as empresas. Então, não é uma crise que se resolve do ponto de vista privado. É uma crise que aí sim entra, eu acho que um terceiro fator que diferencia, eu vou explicar claramente o que diferencia, um papel extremamente relevante para o setor público. Por que diferencia? Nas crises clássicas, né, não tanto na de 30, mas principalmente, no primeiro momento, mas principalmente em 2008, a gente observou a relevância e a importância que tem o que os economistas chamam de políticas contracíclicas, que são políticas, principalmente políticas fiscais, que são usadas pelos governos para estimular a economia. Por que nessa crise é diferente? Porque no momento que nós estamos vivendo agora, a questão não é de política. Opa! O pessoal vai desculpando porque a internet sempre pega essas peças, né? Reinaldo travou aqui, pode falar de novo. Okay. A internet deu sobre políticas contracíclicas. Exatamente. Por quê? Porque você está no meio de uma pandemia e você não tem como setor privado reagir. Porque as pessoas têm que ficar em casa em quarentena e as empresas têm que seguir a quarentena. Então, cabe o quê? Cabe ao governo, setor público. Então, qual é a primeira linha de ação? Você tem hoje aproximadamente 40 milhões de pessoas que estão no setor informal da economia. Então, essas pessoas precisam de uma renda básica, porque elas não têm, diferentemente da crise de 2008 ou da crise de 2015 e 2016 aqui no Brasil, a pessoa perdia um emprego formal e ia para a informalidade. Hoje, você não pode ir para informalidade porque você está de quarentena, sob o risco de ter problema de saúde. E se você é formal e perde o emprego, você também não pode sair para procurar emprego. Então, renda básica é fundamental. Né? A renda básica emergencial a palavra de toque agora que muitos economistas ainda resistem, né? Principalmente os economistas mais fiscalistas. Né? Mas é crucial. Eu estava lendo no Estado de São Paulo, semana passada, falando que do ponto de vista da demanda, da capacidade de demanda e recuperação, quem mais vai sentir vai ser exatamente o que eles chamam de elite da classe C, que é uma faixa de pessoas que trabalham por conta própria, que conseguem ter uma renda entre um salário mínimo, R$ 1.500, um pouco mais, de um salário mínimo e meio, mais ou menos, até R$ 3.650, que essa população é a população que estava se endividando para consumir. Então, é o pessoal que tinha plano de saúde, é o pessoal que estava reformando a casa, tinha internet,
tinha, às vezes, até automóvel, mas todo mundo trabalhando por conta própria e com muito serviço de pouca incorporação tecnológica, ou seja, serviço barato, né? E hoje esse pessoal está dentro de casa, preso e sem renda. Sem nenhuma renda, porque eles não têm nenhum colchão, não tem reserva, não tem nada. Então, e esse é um público bastante significativo do ponto de vista do consumo, principalmente para nós nordestinos. Essas ajudas que o governo está colocando, Reinaldo, será que seriam capazes de sustentar aí por eu não diria mais 2, 3 meses, hoje eu digo pelo menos 6 meses, para que a economia sinta menos? O que é que você acha? O que é que você imagina sobre isso? Tudo que está sendo desenhado em termos de renda emergencial, esses R$ 600, não é para uma perspectiva de 3, 4 meses. Não é? É importante chamar a atenção que não é somente a questão do pessoal que está numa situação mais crítica, esse da renda emergencial, mas você também tem pessoal que está no setor formal e está tendo que ter redução de salário. Em outros países, isso está sendo complementado, o setor público entra complementando. Por que isso é fundamental, Chico? Porque quando você tem uma política bem desenhada de renda emergencial e complementação de salário, você preserva a demanda, que é fundamental. E que, no caso brasileiro, isso representa, o consumo representa 65%. E dentro desse 1 até 3 salário mínimo que você falou, a propensão a consumir, ou seja, a parte da renda que é consumida é muito alta. Então, se o governo, na realidade, está pensando em 3, 4 meses e a coisa se estende mais, eu acredito que isso é insuficiente. E tem um detalhe, o próprio R$ 600, que é bem melhor do que os 200 que tinha sido proposto originalmente, ele ainda, na realidade, na média, se você pegar os estudos que estão sendo feitos, é que no setor informal as pessoas tiravam mais, então houve uma redução de salário. Por isso que se falou inicialmente, o Oreiro e outros defenderam essa tese, que eu particularmente sou muito simpático, de você trabalhar no mínimo com um salário mínimo, certo? Para poder... Uma renda básica emergencial para todo mundo. Exatamente. Para dar, isso daria o quê? 40 bilhões, 120 bilhões em 3 meses, que seria... depois a gente vai falar um pouco sobre como financiar isso, que não seria uma coisa que iria, na realidade, inviabilizar o país. A segunda linha importante de preservação disso que você está colocando é justamente o quê? É preservar as micro e pequenas empresas. E aí tem um detalhe importante. O governo tinha que fazer, injetou liquidez nos bancos, baixou o compulsório, que é aquela parte que é obrigada dos depósitos a ficar, só que os bancos fizeram, e tem uma explicação para isso, a famosa empossamento e liquidez. Por quê? Porque na crise os agentes procuram temer o risco e preferem liquidez. Então o que é que os bancos fizeram? Seguraram o dinheiro. Então, não funciona isso. O que é que o governo tem feito, tem que fazer e o que é que o mundo está mostrando? O governo tem que fazer o seguinte: ou ele cria um fundo público garantidor dessas operações de crédito, ou ele, Banco Central, compra a carteira de crédito dos bancos e assume o risco, ou ele faz, como foi feito nos Estados Unidos e em outros países, diretamente cria uma linha de crédito e o Banco Central empresta diretamente. E isso daí, se não for bem feito, Chico, você pode preservar os bancos, mas você pode dificultar em muito o acesso dessas micro e pequenas empresas, e isso pode implicar num impacto extremamente negativo com falência de muitas dessas empresas. Tem uma terceira linha, se você me permite, que eu acho que é fundamental, certo? Tem a ver com estados e municípios. De onde é que vem a receita dos estados e municípios? Arrecadação e transferência. Transferência, no caso do município, do Estado e do governo federal, e no caso dos estados, do governo federal. Ora, Estado e município não emite moeda e nem emite títulos. Se, na realidade, as transferências, nesse momento, os estados não forem socorridos, que estão na linha de frente nos municípios, no combate, porque os hospitais
não estão em Brasília, estão nos estados, nos municípios e o conjunto disso nos estados, os governadores não vão ter condições, inclusive, dependendo se as transferências realmente, os recursos não forem transferidos, as medidas não forem eficazes, nem para pagar suas folhas. E isso vai impactar também a demanda. E tem uma quarta linha, para ser bem objetivo, que essa o mundo hoje está mostrando que é crucial, e aí pega um pouco a área que você é especialista, que é a linha justamente do reforço do investimento público na área de saúde, universalização da saúde. A gente só não está numa situação mais crítica, por incrível que pareça, como está os Estados Unidos, que tem um SUS. Então, é preciso, dentro de uma lógica de política industrial, se pensar como voltar o setor industrial para produzir, né, uma série de recursos que a gente hoje está sentindo a necessidade, porque, na realidade, isso deixou de ser prioritário. Então, quando você pega esse conjunto de fatores, e aí eu fecho essa primeira parte tentando responder o que você me perguntou, aí a gente chega à seguinte questão. Dependendo do sucesso dessa estratégia, que eu falei nessas diferentes linhas, vai depender a nossa recuperação. Então, mesmo que a pandemia demore, ou seja, aliás, mesmo que a quarentena demore... Os efeitos, eu acho que não é nem só a quarentena, eu acho que a quarentena, o que está se pondo, Reinaldo, é que poderão existir quarentenas. Sim. Então, a questão não é só se essa quarentena ela vai demorar, ela pode até sair rápido, ao custo de milhões de mortes aí. A gente não sabe o tamanho do que vem pela frente. Mas o principal é como é que a gente vai sustentar minimamente para não gerar caos social, né? Para não gerar um problema, um impacto maior, porque as pessoas, em algum momento, se o contágio aumentar e as mortes aumentarem muito, você vai ter que, de fato, fazer com que as pessoas fiquem em casa de alguma forma. Só que muita gente mora, por exemplo, numa casa de 20 metros quadrados com 8 pessoas. Então, como é que esse pessoal vai ficar em casa? Preso numa cela? Né? Então, o impacto lá na frente. Como é que isso vai ser? Né? Então, você está falando aí de impacto no consumo, quer dizer, a renda básica, o impacto na manutenção de emprego, e a manutenção de emprego é fazer com que as empresas não morram agora. Né? Nenhuma empresa tem caixa para ficar um ano em quarentena, ou eu diria que 95% não tem condições de ficar um mês e meio. Né? Existem dados da McKinsey dizendo que com 27 dias a gente tem aí um quarto, 30%, 40% das empresas já fecham, com 27 dias. A gente já tem um mês. Certo? Então, essas empresas não podem desaparecer, porque senão a gente não vai ter emprego na saída da quarentena. Né? Então, esse é o jogo que tem que ser feito. E estratégias de desenvolvimento, como você acabou de falar na questão da saúde. Tem um autor, o Eduardo Albuquerque, que fala que a gente precisa investir, é verdade. Falaram aqui, alguém perguntou aqui sobre indústria 4.0, mas isso é política de longo prazo. E essas políticas de longo prazo, elas precisariam ter começado lá atrás, mas aí nunca é tarde. Então vamos começar agora. Imagine que a gente pode direcionar as políticas industriais para o que chama de sistemas de bem-estar. Saúde, educação, segurança e mobilidade. Mobilidade urbana. Uhum. Então são sistemas de bem-estar que poderiam reduzir, aí o que o Celso Furtado fala na questão de reduzir o custo pessoal, e com isso você mitiga um pouquinho o impacto da falta de dinheiro nas famílias, principalmente no Nordeste. Né? Os estados do Nordeste, por exemplo, basicamente agrícolas, como Alagoas, poderiam fazer uma política local de desenvolvimento voltado para a produção de alimentos e, com isso, manter a sobrevivência básica com um preço mais baixo. Mas isso é uma coisa coordenada. E aí é a outra pergunta que eu lhe faço.
Tudo isso requer políticas públicas ativas, e essa questão de liberar a linha de crédito para a pequena empresa para que ela sobreviva a essa quarentena, injetar dinheiro na conta das pessoas, das famílias, para que eles tenham condições de consumir e manter a demanda minimamente estável. Não estou dizendo crescer demanda, é manter estável para que as empresas tenham para quem vender. Como é que fazer tudo isso se a gente tem uma orientação de política econômica que é contra todo e qualquer tipo de gasto, porque a dívida pública não pode explodir, né? Então, a gente está aí também nesse dilema, né? Hoje já saiu que vai o pacote de ajuda aos municípios e aos estados condicionada a uma série de teto de gasto, restrição de aumento de funcionário público, uma série de restrições que, no fundo, ele dá com a mão e tira com o outro. Parece que a coisa funciona mais ou menos assim. Então, essa questão fiscalista, no momento que a gente precisa de políticas anticíclicas, que supõe-se injeção de recurso público. Olha, antes de entrar nessa questão, só para fechar o módulo anterior, certo. Né? Quando eu coloquei a questão do tempo da quarentena, é porque hoje você tem aí uma coordenação que é muito delicada. É o seguinte: se a política pública de preservação ela não for adequada, ela vai forçar, na prática, uma saída rápida da quarentena, porque as pessoas vão arriscar. E isso vai gerar, provavelmente, é o que a gente tem visto no mundo, um colapso no sistema de saúde, o que vai ter repercussões econômicas. Então, o que é que vai acontecer? Por falta de uma política mais adequada, a gente vai ter um custo muito maior lá na frente. É por isso que é preciso ter muito claro que da eficácia dessa política que eu estou chamando de preservação da estrutura vai depender justamente a nossa saída lá na frente, e isso passa por um acompanhamento e uma análise muito clara do que a área de saúde está dizendo, porque o que a gente tem observado no mundo hoje é que quem entrou atrasado está gastando uma nota muito grande, certo? E a gente não pode, a gente entrou, mas você já observa que existe um nível que está... Relaxamentos por aí de agora, relaxamento. Né? Agora vamos para a sua segunda questão. A sua segunda questão é a questão fiscal. Como pagar isso? Não é? E aí a gente vai entrar num ponto que é fundamental. Quais são os mecanismos de financiamento do governo federal? Como é que ele pode financiar seus gastos? Ele tem 3 canais. Um é a arrecadação de impostos, certo? Então, impostos ele pode utilizar e utiliza para pagar custeio e tudo isso. A outra é tomando recurso emprestado junto ao setor privado, a famosa dívida pública. E a terceira é emitir moeda. O que é que o mundo está fazendo? E não é de hoje. Em 2008 isso aconteceu. Quando você pega os países desenvolvidos, né, grande parte deles estão fazendo o famoso relaxamento monetário. O que é isso? É o Banco Central emitindo moeda e comprando papéis privados, papéis de longo prazo, emprestando diretamente à empresa, comprando títulos no mercado primário públicos. Aqui no Brasil, o Senado acabou de votar uma medida, uma MP, não é? Foi um projeto de lei. Um emenda projeto de lei. Que permite isso. Qual é o argumento que é usado? Olha, emitir moeda para financiar gastos vai gerar inflação. Isso é verdade numa economia que está a plena capacidade, que a taxa de desemprego é baixa, né? Mas numa economia com a tremenda capacidade ociosa, né? Com a taxa de desemprego que talvez num cenário mais pessimista pode chegar a 17%. E você tem, também juntando a esses dois, o próprio nível de confiança das pessoas está diminuindo, o que significa dizer que elas passam a ser mais conservadoras no seu consumo. Emissão de moeda
não vai gerar inflação no curto, médio prazo. Quais são as vantagens de emitir moeda? Aí vamos lá. Primeiro, quando eu emito moeda e direciono esse gasto de uma forma coordenada, eu contribuo para diminuir a taxa de juros básica da economia, porque aumenta a liquidez, cai a taxa de juros básica, que cai também o serviço da dívida. Né? Segunda coisa, eu estou me endividando, Tesouro, com o Banco Central, que é governo também. Então, o risco dessa dívida passa a ser do governo com o governo, não é do setor privado. Veja mesmo, Chico, se eu chegar hoje para um banco, à medida que a situação da crise vai se mostrando cada vez mais o risco está lá em cima, o risco vai lá para cima, os caras vão puxar a taxa de juros lá para cima. E não vão emprestar. Não, mesmo que empreste, mas vão puxar a taxa de risco lá para cima. Ora, se eu posso me financiar usando recursos sem gerar inflação e direcionando isso para políticas, né, aí não é para gastar de qualquer forma, mas o seu transferência para estados e municípios, renda básica, linhas de financiamento para micro e pequenas empresas, eu posso justamente ajudar a passar essa tempestade. E aí a gente chega no objeto da sua pergunta. E no segundo momento, que aí sim é a recuperação, a gente vai precisar de quê? De investimentos públicos para alavancar investimentos privados. Uma proposta que existe hoje é tirar de dentro do teto do gasto, que só existe ainda porque o orçamento de guerra foi aprovado fora do orçamento do governo até o final do ano, tirar os investimentos. Porque os investimentos eles têm um papel importante para alavancar isso que você disse, uma política de desenvolvimento de longo prazo. Aí vem a questão, bem, mas e como é que a gente vai pagar esse déficit hoje lá na frente? Bem, uma parte vai estar na mão do próprio governo, que é o Banco Central que está financiando. A outra, não precisa aumentar a taxa de juros. Existe uma reforma, Chico, que é fundamental, chamada reforma tributária. Por quê? Porque a reforma tributária, ela não trabalha só a questão da carga, ela trabalha a questão da distribuição da carga. Então, se eu tenho uma reforma tributária progressiva, que ela impacta em níveis de renda mais altos, eu posso, de uma certa forma, conter possíveis pressões inflacionárias e transferir renda. Então, há N mecanismos de como você pode, lá na frente, financiar isso e sair disso, que não seja justamente através de uma visão mais ortodoxa, de austeridade. Olha, eu não estou defendendo aqui, que fique bem claro, que o governo pode gastar irresponsavelmente, à vontade. Não. O que eu estou dizendo é que não é verdade que o governo não tenha mecanismo de financiamento fora dívida e fora tributo. O governo não é família e também não é verdade que toda vez que ele emite, isso gera inflação. Agora, tem que ter regras no futuro para como a gente vai, na realidade, equilibrar essa situação e poder ter um crescimento mais sustentável. Só para encaminhar para o final, a gente já está aí com 35 minutos de conversa. Já, rapaz? Tão pouco tempo, né? Mas eu queria só fazer uma ressalva nessa questão importante que você falou, que você falou até para justificar que o governo não é família. Só para o pessoal, a audiência está boa e a gente ouve muito falar que o orçamento de um país é muito similar ao orçamento de uma casa. Quem conhece e quem é sério está apelidando esse tipo de anedota que esse pessoal está fazendo como a economia da dona de casa. E não é assim, né? Um dos principais aí, o Reinaldo sabe, que a gente fala bem claro, é o seguinte: se o governo aperta muito, o governo é um grande consumidor. Se ele aperta muito seus gastos, ele tira do mercado boa parte da demanda, muitas empresas deixam de vender. Imagina, o pessoal que está aqui, tem muita gente que trabalha com o setor público, imagina se o governo, como está acontecendo agora, reduz o PA, que é o Programa de Compra da Agricultura Familiar, que os municípios recebem verba federal para comprar dos pequenos produtores rurais. Se o governo acaba com esse programa, ele quer uma compra governamental, porque
ele está passando por uma dificuldade e tem que cortar a despesa, e esse programa seria, teoricamente, uma despesa, o que é que vai acontecer? O gasto do governo é renda para essas famílias do interior. Né? E aí o que acontece? Essas famílias vão para as cidades do interior comprar no comércio, que vai pagar o comércio impostos, ICMS, IPI. E aí esse ciclo que se fecha, moral da história, quando o governo simplesmente corta gasto, ele está dando tiro no pé também, porque ele vai reduzir a arrecadação lá na frente. Né? E a gente tem experiência Brasil disso daí. Em 2015 e 2016, boa parte, não todo, mas parte da crise que a gente se meteu em 2014, 15, 16, foi exatamente por uma redução muito forte de gasto público que derrubou a receita do governo, a receita pública. Então, por isso que não é economia da dona de casa, certo? Macroeconomia, as contas públicas, a economia pública do setor público não é economia da dona de casa, porque a dona de casa corta gasto e geralmente, ou de uma forma ou de outra, ela tenta manter a receita. O governo não consegue fazer isso. Só para diferenciar de uma forma bem simples sobre isso, por isso que existem outros mecanismos para financiar o que a gente está vivendo hoje. Só um parênteses sobre esse negócio aí. É bom, para ser justo, que no caso dos governos estaduais e municipais, como eles não emitem moeda nem emitem título, eles têm uma restrição, sim, financeira, porque eles dependem da arrecadação, que é uma variável que ele não controla, depende do nível de atividade e das transferências. Mas no caso do governo federal, que emite a moeda soberana, isso não é verdade. E outra coisa importante, Chico, mais de 90% da nossa dívida pública é em reais. Ainda tem essa vantagem. Então, a gente tem uma dívida que é na nossa própria moeda. E a única ameaça que teria um investidor em reais, se de fato houvesse um descontrole, seria a inflação tirar o poder de compra da moeda. Mas se você está com uma tremenda recessão, a emissão de moeda, ela coordenada e controlada, temporária, ela não vai desvalorizar. Então, não tem sentido você imaginar que vai haver uma fuga de capitais por isso. Exatamente. Então, é isso. Eu acho que a gente tocou em todos os pontos. Teve uma pergunta aqui também sobre a questão do papel do setor público municipal, né? Como é que as prefeituras que podem agir, eu acho que dentro dessas políticas, o que de fato a gente precisa, e aí é meu ponto de vista, é de uma coordenação de políticas, né? No momento de guerra como esse que a gente está vivendo, a gente está acontecendo uma descoordenação, né? Você tem uma desgovernança, não a governança central, em que poderia articular melhor as ações de governos estaduais e municípios. A sorte disso tudo, de alguma forma, é que os governadores estão se articulando regionalmente para buscar soluções. Então, acho que esse novo arranjo de governança no Brasil está, vamos dizer assim, junto ao SUS, do ponto de vista da doença, né? Nem só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da doença, junto com o SUS, a orquestração regional de governadores e o SUS está conseguindo segurar a curva para não dar o repique que a gente viu em outros países que entraram muito tarde nesse processo de quarentena e de afastamento social. Ô, Chico, eu posso agregar só um ponto rapidinho sobre isso. Essa coisa do consórcio, ela não só vai ser importante nesse momento de coordenação das ações frente à pandemia, mas vai ser, né, do nosso ponto de vista, porque eu conheço bem o seu pensamento sobre isso, crucial no processo de retomada. A gente tem que voltar a ter uma lógica de política de desenvolvimento regional, coordenada, e esse consórcio do Nordeste, dos governadores, vai ser uma forma muito inteligente de fazer isso, com ações complementares, enfim. E é preciso que se diga, Chico, até por uma questão de justiça, que nesse momento agora, tanto governadores como prefeitos que estão na linha de frente, eles não têm autonomia para aumentar. Olha, na hora que o próprio governo, né, posterga o recebimento de impostos, em nível de prefeitura, tudo, se ele não tiver como compensar isso com
transferência de recursos do governo federal, não tem como se sustentar. Então, ou o governo federal aumenta de fato e se preocupa nesse momento em preservar a estrutura, ou então eu posso lhe assegurar uma coisa, eu espero que isso não aconteça. A gente vai gastar muito mais recurso público lá na frente para poder sair da crise. É isso mesmo. E o que a gente está vendo é a catástrofe do ICMS, né? Isso que você falou, quer dizer, os recursos locais da Receita, baseado em serviço e comércio, parado, serviço sem funcionar, e o retorno, a abertura, não vai ser uma coisa, não pode ser uma coisa rápida, até porque setores que exigem aglomerações para fazer negócios, eles vão realmente modificar toda a sua forma, toda a sua estrutura de receita. Restaurante que tinha 50 mesas vai trabalhar com 5, com 10 no máximo. Então, isso impacta muito nos custos, porque as mesas de um restaurante, elas diluem custos do espaço, do aluguel. Então, você vai ter que fazer centros de custos, refazer seus centros de custos. Então, a gente vai ter que realmente, as empresas vão ter que ter capacidade também de se repensar, de repensarem isso daí. Então, eu venho fazendo umas lives nesse sentido, mais do ponto de vista empresarial, que as empresas elas vão ter que repensar, porque o momento de retorno da economia, de retomada, não vai ser uma retomada de crescimento, né? Vai ser uma retomada lenta e vai ser uma retomada mais ou menos estável. Ela vai crescer, mas vai ser muito devagar o possível crescimento e não vai crescer igual para todo mundo. Uma coisa que você falou aí na questão da propensão a consumir, se as pessoas tinham ideia de gastar em viagens, por exemplo, gastar em produtos eletrônicos, em alguns supérfluos, elas vão realmente pensar duas vezes, porque muitos ficaram sem renda ou tiveram seus salários reduzidos. Perfeito. Então, isso vai impactar também em tipo de produto que vai ser vendido, uma série de coisas que a economia ainda vai levar um tempo para se encaixar, né? Porque a chacoalhada foi muito grande, o freio foi muito brusco. Você me permite uma mensagem final? Você me permite uma mensagem final? Sim. Olha, veja mesmo. Em tempo de guerra não se discute dogma, rapaz. Tem que deixar dogma de lado. Por quê? Porque se a gente insistir nessa visão fiscalista que não tem recurso, não é preocupado de como é que a gente vai pagar lá na frente, talvez, e eu quero crer que o bom senso vai prevalecer, talvez o que sobre de estrutura econômica, na realidade, não permita nem a gente... o como pagar vai deixar de ser a questão menos relevante, porque você vai ter que ter um esforço de reconstrução muito maior. Então, é muito mais interessante agora preservar a estrutura para poder sair da crise, não é, numa situação, talvez até necessitando de menos recursos para retomar. E não destruindo muito, porque alguma coisa vai ficar pelo caminho, não destruindo muito o que se construiu até agora. Né? Perfeito. Eu acho que esse é o ponto. Essa é a mensagem. Bom, essa é a mensagem. Eu acho que teve uma pergunta aqui sobre a política de desenvolvimento. Eu acho que aí a gente faz uma outra live em outro momento. Estou à disposição. Depois desse ciclo, a gente conversa um pouquinho mais sobre políticas de desenvolvimento, como é que isso pode impactar, principalmente a questão regional. Perfeito. Né? E agradeço, Reinaldo, também falar de novo que esse é um projeto sobre a gente discutir, debater, apresentar informações e análise sobre a economia e o ambiente social, o ambiente de negócio também, desse momento que o Brasil está vivendo de pandemia da Covid-19. Então, isso é um projeto de extensão da Universidade Federal de Alagoas, e junto a gente está colocando também com o Sururu Talks também como um projeto de extensão, Sim. Um observatório para colocar informações de qualidade, informações depuradas, e aí para todo mundo esse material provavelmente vai ficar, eu vou tentar editar ele, deixar ele na plataforma do Sururu Talks no YouTube, ele vai subir para lá em breve, e agradeço a presença aqui do professor Reinaldo, a disponibilidade de tempo dele, e espero que vocês tenham gostado, todo mundo que assistiu, que as informações que a gente colocou aqui tenham sido úteis. E os comentários podem deixar comentários aqui na plataforma do Sururu Talks lá no YouTube. A gente tem também um blog, sururutalks.com,
E também lá no LinkedIn tem Chico Rosário, tem Reinaldo Ruben, também tem. Vocês podem fazer perguntas pelo chat do LinkedIn, que estamos à disposição aqui para responder e interagir com vocês. Reinaldo, muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço. Pessoal, boa tarde, muito obrigado boa tarde, a todos. gente. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.